Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos aprender aqui um assunto bem interessante, onde ele trata da resolução de expressões numéricas com números racionais. Ou seja, a gente vai aprender aqui hoje como resolver expressões numéricas com números racionais, bem como a utilização de suas propriedades dentro das adições, subtrações, multiplicações, divisões, potências e raízes. Legal? Então, olha só. No nosso primeiro exemplo, eu tenho aqui a seguinte expressão. Meio ou 1 sobre 2 elevado ao quadrado vezes 1/3 mais 1/4 dividido por 1/3. Gente, a regrinha para resolver expressões numéricas com números racionais é a mesma regra ao resolver expressões numéricas com números naturais. Quer dizer o seguinte, então, se por algum acaso na expressão aparecer potências ou raízes, é por elas que a gente deve começar primeiramente, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou resolver primeiramente essa potenciação aqui, bacana? Só que reparem também o seguinte, esta divisão, que é a próxima operação a ser resolvida após as potências ou raízes, essa divisão, ela não interfere em nada essa operação que está antes do sinal de adição. O que isso quer dizer, então? Eu vou pegar essa operação e só vou iniciá-la. Qual é esse início? É nós repetirmos a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Legal? Então vejamos aqui como é que vai funcionar tudo isso que eu falei. 1 sobre 2 elevado ao quadrado, é uma fração que está entre parênteses, onde ela possui um expoente. Logo, então, esse expoente vale para cima e vale para baixo. Então, nós teremos o seguinte, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, pois 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é igual a 4. Eu vou repetir esse 1/3, tá? E aqui eu vou fazer o que eu acabei de lhes falar. A divisão eu vou logo transformar numa multiplicação, onde a regra me diz o seguinte, eu repito a primeira fração, que no caso é 1 sobre 4, e multiplico pelo inverso da segunda fração. A segunda fração é igual a 1/3. Invertê-la significa trocar de posição os seus elementos. Logo então, moçada, se eu tenho 1 sobre 3, eu vou ter aqui 3 sobre 1. E aí, o que a gente identifica aqui? Identificamos que nós temos uma adição de duas multiplicações. Logo, nós devemos resolver primeiramente essas multiplicações, beleza? E lembrando, para resolver essas multiplicações, qual é a regra? Eu multiplico os números que estão em cima entre si, assim como também eu devo multiplicar os números que estão embaixo entre si. Então, reparem, 1 vezes 1 é igual a 1, sobre 4 vezes 3, que é igual a 12. Beleza? Mas, vamos para a próxima fração. 1 vezes 3 é igual a 3, sobre 4 vezes 1, que é igual a 4. Portanto, essa nossa expressão inicial, ela se resume à adição de 1/12 e 3/4. Agora, pessoal, olha só, nós temos que resolver a adição entre essas duas frações. Só que essas duas frações, elas possuem denominadores diferentes. E cuidado com o seguinte erro, olha só. Professor, 1 mais 3 é 4, 12 mais 4 é 16. É assim que faz? Com toda certeza que não. O mundo não é tão bom assim, né? Então, olha só, gente. Como eu vou trabalhar com o MMC, o que a gente repara aqui? Vamos comparar ou vamos analisar os seus denominadores. Inicialmente, nós temos aqui 12 e temos o 4. É possível dividir o 12 pelo 4 de forma exata? Sim. Por quê? Porque 12 dividido por 4 é igual a 3. Bem, sendo essa divisão então possível, automaticamente o MMC será o maior entre eles. Logo então, o nosso MMC é igual a 12. E aí repare outra coisa importante. Esse 12 a gente vai pegar e dividir por cada denominador de cada uma dessas frações.
Então, ó, 12 dividido por 12 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Por que que eu estou colocando esses resultados entre parênteses? Porque eu vou pegar cada um desses valores e multiplicar a fração inteira. Quando eu falo a fração inteira, eu vou multiplicar o seu numerador e o seu denominador por esse valor entre os parênteses. Então, olha lá. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 12 é 12. Já está aqui o 12. Mais, porque aqui é mais. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4 é 12. E já está aqui o 12. Ou seja, o valor do MMC, que era o 12, ele já vale para as duas frações. Então, essa multiplicação, na verdade, é só importante ou necessária entre os seus numeradores, tá? Logo, então, nós temos que resolver a adição entre 1 e 9. Bem, 1 mais 9, que é a mesma coisa do que 9 mais 1, me dá como resultado igual a 10. E o 12 de baixo a gente irá repeti-lo. Mas, cuidado, essa fração ela é redutível. O que isso quer dizer, redutível? Ela pode ser simplificada. Eu posso pegar essa fração e dividi-la por 2. Cuidado, pessoal, esse ato de simplificar uma fração só é possível quando eu puder dividir os dois valores, o que está em cima e o que está embaixo, por um mesmo valor numérico. Aqui nesse caso, então, a gente consegue dividir tanto 10 quanto 12, ambos por 2, tá bom? Então, olha lá, 10 dividido por 2 é 5, 12 dividido por 2 é 6. Portanto, essa minha expressão inicial me dá como resposta final 5/6. Perfeito? Vamos aqui ao nosso segundo exemplo. Ah, professor, esse aqui é menor. Mas não se engane muito não, que às vezes não quer dizer muita coisa, tá? Nós temos aqui, ó, 1 menos 1/3 elevado ao cubo, dividido por meio menos 1 elevado ao quadrado. Nessa expressãozinha, desse tamanho que você falou aí, ela tem duas regras bem importantes. Quais são? Primeira delas, nós temos que resolver essa potenciação aqui primeiramente. Segunda delas é que, no segundo parênteses, nós temos subtração, mas na subtração o expoente ele não distribui. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu não posso dizer que isso aqui é meio elevado ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Não pode, tá? Devemos fazer o que então? Acalma aí que eu vou te mostrar. Então, olha só, eu tenho 1 menos, e aí a gente vai resolver esse 1/3 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. Portanto, o resultado é igual a 1. 3 elevado ao cubo é igual a 3 vezes 3 vezes 3, onde 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3 é igual a 27. Perfeito? E aí, atenção, eu vou dividir por esse parênteses ao quadrado, mas essa continha eu vou fazer aqui a parte por quê? Porque para que a gente possa achar esse parênteses, primeiramente eu tenho que resolver esta subtração. E, pessoal, a subtração entre frações, ela depende sempre do nosso MMC. Mas aqui esse 1 está sozinho. Então, eu tenho que comparar, ou tenho que determinar, na verdade, o MMC entre 2 e 1. Como aqui aparece 1, esquece esse cara, não faz diferença nenhuma. Então, como só sobrou 2, automaticamente o 2 é o nosso MMC. Sendo 2 MMC, vamos lá. 2 dividido por 2 é igual a 1. 2 dividido por 1 é igual a 2. E aí a gente resolve essa multiplicação. Então, nós teremos 1 vezes 1, que é igual a 1, menos 2 vezes 1, que é igual a 2. Isso quer dizer que a operação que surgiu agora foi, aqui nesse caso, né? 1 menos 2 sobre 2. Opa! Subtração de dois números. A gente vai ter que resolver o quê? Vamos subtrair os números normalmente. Portanto, 2 menos 1 é 1. E aqui embaixo se repete, mas eu tenho que, na subtração ou na adição de valores com sinais diferentes,
sempre considerar como resultado o sinal do maior deles. Portanto, pessoal, como 2 é maior do que 1 e esse 2 é negativo, automaticamente o nosso resultado será também negativo. Então, nós temos, olha lá, tudo isso para chegar a menos meio. Então, isso aqui tudinho foi para que a gente pudesse chegar ao resultado desse segundo parênteses, tá? E aí, a gente vai continuar agora desse ponto. Então, esta continha que está aqui de verde, já esqueça. Isso aqui foi rascunho, só para que eu te mostrasse que esse resultado dessa operação fosse igual a menos 1 sobre 2. Vamos voltar então para a nossa expressão original. Beleza, tenho subtração, tenho divisão, mas esse segundo parênteses, que é da segunda fração, está com potência. A gente não pode dividir antes de resolver potência. Então, vou repetir aqui, ó. 1 menos 1 sobre 27 dividido por... Vamos lá resolver isso aqui. Primeira coisa a reparar, o expoente é par. Sendo ele par, então o nosso resultado será positivo. Logo, eu vou repetir aqui a fração já, tá? Então, olha lá. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que me dá como resposta 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que me dá como resultado 4. Então, nós teremos que resolver agora esta divisão aqui. Só que esta divisão, pessoal, atenção aqui comigo, esta divisão, como é que a gente vai resolvê-la? Da forma convencional, ou seja, a gente vai ter que repetir a primeira fração, que no caso é 1 sobre 27, e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Logo, então, esse 1 sobre 4 irá se transformar em 4 sobre 1, tá bom? E aí vamos continuar aqui do lado. Então, moçada, olha só, eu tenho 1 menos, vamos multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 4 é 4. 27 vezes 1 é 27. Logo, então, nós temos aqui 1 menos 4 27avos. Pessoal, aqui nesse caso, olha só, mesmo esqueminha que a gente fez aqui. O nosso MMC é 27, até porque ele é o único denominador que está aparecendo. Então, eu tenho 27 dividido por 1, que está aqui embaixo, que não aparece. Então, 27 dividido por 1 é 27, vezes 1 é o próprio 27. Menos 27 dividido por 27 é 1. 1 vezes 4 é 4. Finalizando aqui nossa questão, então, nós teremos o seguinte. 27 menos 4 é igual a 23, que é o resultado dessa operação da subtração aqui no numerador. E o 27 de baixo a gente irá somente repeti-lo. Isso quer dizer, então, que essa expressãozinha que nós tínhamos aqui no início me dá como resultado final 23 sobre 27 ou 23 27avos. Repare que, por mais que essa expressão aqui de azul seja menor em tamanho que essa de vermelho aqui, de rosa, ela deu muito mais trabalho, tá? Então, não se engane quanto ao tamanho da expressão. Beleza, pessoal? Então, nessa aula, nós trabalhamos e aprendemos como resolver expressões numéricas envolvendo números racionais, onde foram trabalhadas as operações matemáticas, bem como também as regras de potenciação e radiciação. Ok? Então, muito obrigado e tchau.